Boa noite, gente. Desculpa aí atrasar ainda 4 minutos, porque a outra reunião hoje atrasou. Então, estamos aqui, né? Importa que nós estamos aqui. Desculpa, na quarta-feira eu tenho uma reunião antes. E hoje eu vamos ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, na reunião que eu estava, eles colocaram, ninguém pode entrar poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4. Então vamos para o capítulo 4. Porque aí a gente já finaliza item 20. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 20. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E aí, o item 20. É tão pequenininho. Então, vamos fazer a nossa oração. Boa noite, Nilce. Boa noite, Cássia também está aí? Parece. Quem mais está aí? Então, oi. Vamos nos juntar, vamos nos fortalecer, vamos entrar nessa grande corrente de orações, onde tem várias pessoas fazendo oração. Estamos todos unidos, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nosso Senhor Jesus Cristo, entre em minha casa, entre em minha vida. Lembrei da música, né? Senta em volta da nossa mesa, junto com todos nós, para que nós possamos deliciar desse banquete de luz, aprender contigo, Jesus, abrir a nossa mente, para que a gente possa entendê-lo. E dessa forma, nossa ignorância não nos perturbar mais, não nos atrasar mais, não nos atrapalhar em poder conviver uns com os outros. É a nossa ignorância do saber. Por ainda não sabermos, a gente ainda faz as coisas não da melhor forma. Mas à medida que vai descortinando, nós vamos aprendendo. Chega até as casas, Senhor Jesus, e senta do lado de todos aqueles que estão acamados, sentindo dores, para que sua mão possa ser colocada no lugar e tirada toda dor. Auxilia, Jesus Cristo, todos aqueles que estão em tratamentos de quimioterapia, para que eles possam ser amparados. Sentir o seu corpo renovar todas as forças, matar todas as doenças e se renovar, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nos hospitais, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que elas possam sentir a Tua presença. Coloca a Sua mão, Jesus, em nossa Clara, para que ela possa restabelecer toda essa operação e tudo voltar ao normal.
que a sua prova e expiação que seja, possa ser, ela possa sentir a sua força, Jesus, para passar por tudo o que precisa. Obrigada. Está balançando, desculpa. Então, eu vou ler, lá na reunião eles colocaram o item 20, mas ele é muito pequenininho, eu vou voltar. Eu vou começar lá no 18. Ei, Cássia, minha irmãzinha. Sandra, que bom, Sandra. Que ótimo. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é o que o destrói. Nós já lemos essa lição no culto do dia 30/1. Lembre que nós falamos que nós continuamos junto de todos aqueles que a gente ama pelo pensamento, pelo sentimento, e a gente atrai, né? Nós somos, é lei de atração, a gente atrai as pessoas para estarem junto conosco. Ei, Terezinha, que bom que você está aí, boa noite. Então, eu vou pular essa parte, porque eu já li essa parte, né? E aí eu vou ler aqui na 19. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos, inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Mesmo que a gente possa não sentir aquele familiar que está conosco, a gente possa sentir que ele não é da família porque a gente briga muito, porque a gente discute muito, porque a gente não tem as mesmas afinidades. O que importa é que no fim nós vamos conseguir fazê-lo com que ele passe a ser incluso. É igual hoje nas escolas, quando a gente recebe, aí eu vou aproveitar para falar sobre isso. Nas escolas, quando a gente recebe aqueles alunos que é de inclusão. E aí, a gente se achando os melhores, a gente repele, em vez da gente acolher, porque quanto que nós temos que aprender com ele? Primeiro, saber lidar com as dificuldades dele. Depois, aceitar do jeito que ele é. Depois, olhar para ele como uma pessoa que precisa da nossa tolerância, da nossa indulgência, da benevolência. E quando a gente inclui esse ser para dentro, coloca ele nesse meio, quanto amor que aparece ali, porque ele ama muito mais, o amor dele é amplo. E aí a gente pode virar e falar assim, mas tem uns que são muito rebeldes.
porque às vezes não foi amado. Está faltando o amor, porque no fundo todos nós fomos criados simples e ignorantes no saber. Mas nós aprendemos à medida que nós recebemos. E aí aquele professor que é carinhoso, aquele professor que olha para ele e fala assim, não, eu tenho alguma coisa para dar. Não, ele está me pedindo o quê? Não, essa criança aqui, o que ela está me falando? O que está chamando a atenção nessa pessoa? E assim, gente, eu estou dando um exemplo aqui da sala de aula, mas isso é dentro da família também. Porque o que o meu filho está me pedindo? O que o meu sobrinho, o que aquele parente que está chegando, o que ele está me dizendo? Aonde nós temos que melhorar para enxergar nele uma pessoa que nos pede tanto, que nos exige tanto. E quanto que a gente aprende com essas pessoas? No livro 50 anos depois, de Franciscano Xavier, escrito por Emmanuel. É um livro lindo, 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 lindo. Vale a pena ler. Há 2000 anos, 50 anos depois, e depois vem Renúncia. É uma história de uma família, de pessoas que encontraram há 2000 anos, tiveram seus desafios, tiveram seus problemas, e ali o seu orgulho falou mais alto para uns, o amor de outros falou ainda mais alto ainda. 50 anos depois eles se encontram novamente. E ali nos 50 anos depois, determinadas pessoas fazem o mesmo erro de novo, atrapalhando a vida do outro, o orgulho falando mais alto. E ali a gente deu para perceber como a gente perde tempo e a gente não perdoa, a gente não aprende, a gente não muda a nossa vibração, a nossa condição mental, e a gente continua vivendo da mesma forma. E aí quando chega no livro Renúncia, que eles, no fim do livro, e vou dar spoiler, mas aí no livro, 50 anos depois, encontra todo mundo no plano espiritual. Todo mundo, todas aquelas pessoas que estavam ali se relacionando, eles encontram no plano espiritual. Mas teve uns 4 que foi ruim, mas foi ruim mesmo. E teve já alguns outros que foram melhores. Não quer dizer que eles eram o bom superstar. Eles foram melhores. Eles viveram uma vida buscando o acerto. E teve poucos que viveu para o amor, servir. No caso é a Célia, irmão Marinho. E aí na hora que eles estão todos juntos, só a Célia que não está. O plano espiritual, os superiores vêm até eles e falam assim, ó, essas pessoas que erraram, elas estão aqui. E no plano espiritual eles resolveram que vocês que estão numa condição melhor vão ter que recebê-los em seus lares. Vocês podem escolher quem vai estar junto com vocês. Ninguém se moveu. Ninguém. E eles, gente, aí no plano espiritual é interessante, porque não tem como esconder nada. Se eu fiz errado para alguém, esse alguém está olhando para mim, vendo o que eu fiz. Se eu tentei esconder, está todo mundo vendo. Eu não consigo esconder.
Nós não conseguimos esconder nada. E aí eles abaixam a cabeça e ficam ali muito vergonhosos. Muito vergonhosos. Eles pedem perdão para eles. E aí eles viram e falam assim, aí um caminho e fala assim, eu vou pegar você como minha filha. Aí o outro vira, eu vou levar você como meu filho. Você vai ser minha irmã. Eles começam porque ninguém se mexia, mas todo mundo foi muito injusto com Célia. Todos aqueles que estavam ali foram muito injustos com Célia. E aí, nesse momento, Célia envia um pensamento para eles. E ela fala com tanto amor que eles ficaram com vergonha, porque os outros estavam envergonhados dessa outra turma que estava melhorzinha. Mas quando eles veem Célia, eles percebem o tanto que eles atrapalharam, tanto que eles erraram com ela, foram injustos com ela, que o que eles fazem? Acolhe. Eles falam assim, não, eu também errei. E aí eles começam a acolher aqueles para vir para a sua casa. E em renúncia eles vêm contando a história, essa história que eles reúnem lá e vêm contando essa história. E mesmo assim, alguns ainda caem de novo, batendo na mesma tecla. Eu quero, é meu, vai ter que ser meu. Aquela obsessão. E aí eu percebi como que nós somos o vício, esse vício desse orgulho, desse sentimento de achar que nós temos que ser primeiro. Primeiro eu, depois os demais. Eu tenho que sair bem nessa história, depois os outros vêm. Se tiver jeito para os outros, beleza. Se não tiver... E a gente é viciado nisso, porque a gente vê nessa história esse vício das pessoas pensarem da mesma forma, continuar nesse ego bem massageado, bem florido, né? Bem forte, volumoso, esse ego. E é isso que nós precisamos melhorar para que a gente possa conviver em família com essas pessoas que vêm se juntar a nós. E vêm se juntar não só dentro de casa, nas escolas, no trabalho, na sociedade de um modo geral, né, que a gente encontra. Hoje a gente espera um pouquinho, está queimando uma coisa aqui no meu... Desculpa, mas ia queimar ali uma coisinha ali que ele pôs no fogo. E aí vem, né? O temor de um grande aumento da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que os que tivesse apenas um? E essa pergunta pode ficar para nós. A minha avó paterna teve 15 filhos. E aí a neta de um dos filhos, ela a acolheu em casa como filha. Então virou 16, né? E aí, teve filho que teve um filho só. Será que era diferente? Ela que tinha 16 e um que tinha só um, ela ia amar mais ou ia amar menos? Seria diferente? Mas que os egoístas se tranquilizem.
esse temor não tem fundamento. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Encontrará apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina nega com toda certeza a de forma categórica a preexistência da alma. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Seriam, portanto, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho, e deste modo a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Então imagina quando a gente vira e fala assim, já vi isso, gente, e é triste. Quando a gente vira e fala assim, a gente está junto num monte de gente, mães, pais e filhos. De repente um grita, caiu alguma coisa, um cai de algum lugar, machuca e grita. Todos saem correndo. Chega lá, a gente olha e fala assim, ainda bem que não é meu filho. A gente faz isso, né? Quem não é nosso filho? Aquele que estava ali machucado, ele não é nosso filho mesmo. Então eu vou ficar tranquila porque não foi meu filho. Será que a gente consegue fazer isso? Porque é isso aqui que ele está falando, ó, então as pessoas não vão ter parentesco comigo, então meus parentes, os que não são, não tem problema. Se acontecer alguma coisa com ele, não é meu parente. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar ou por ter tido como antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes poderão já ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e poderão se reencontrar noutras reencarnações para estreitar seus laços de simpatia. Então, que nós possamos... Deixa eu ver se ele é grande ou se ele está acabando. A gente lê o restante depois. Então, fica aí para a gente perceber, né, esses laços de família, né, são fortalecidos pelas reencarnações. Porque nós estamos juntos pelo pensamento, por esse sentimento, que seja ele de amor ou de ódio, mas nós vamos atrair aqueles que vão estar juntos de nós por causa desse reajuste que nós precisamos ajustar, resolver. Enquanto a gente estiver brigando um com o outro, nós vamos estar ainda mais juntos. Porque o amor liberta. E nós estaremos juntos para sempre. Para sempre. Mas enquanto a gente odiar um ao outro, nós vamos estar algemados a eles. Enquanto a gente não vir e estar junto, e às vezes essa relação de pai, mãe, filho precisa vir justamente para vencer esse ódio, esse rancor, essa mágoa. Porque ali se fortalece um elo. O que estava desajustado, ele vai sentir que a pessoa mudou. E agora ela o ama. Se antes o prejudicou, agora o ama.
Então, que a gente possa pensar sobre isso quando a gente vira e fala assim, não perdoo fulano, detesto cicrano, aquele eu não vou com a cara dele. Mais unidos nós vamos estar. Porque enquanto nós não sentirmos irmãos uns dos outros e amarmos uns aos outros como eu vos amei, se me amas, faça o que eu fiz, faça o que eu faço. Enquanto nós não fizermos isso, que Jesus veio trazer para nós, nós vamos estar ainda mais próximos daqueles que a gente tem dificuldade de aceitar, perdoar, de amar. E aí, de certa forma, é até bom, porque aí a gente vai conseguindo resolver esse problema. Fica para a gente pensar e que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar junto conosco nesse momento, nos fortalecendo, para que a gente possa conseguir vencer isso. Mesmo que o outro não nos perdoe, mas nós já conseguimos resolver isso com ele. Dentro de nós já está resolvido. Eu vou olhar para ele e não vou mais enviar para ele um sentimento ruim. Isso já basta. Isso já está de muito bom tamanho. Eu não estou vibrando com ele no mesma sintonia. Ele me manda coisa ruim, eu mando coisa ruim. Não. Eu mando amor para ele. Ele me manda coisa ruim. Mas eu mando amor de novo. Isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muito obrigada por estar junto. E vamos vencer a nós mesmos. Vamos nos conhecer para que a gente possa nos educar. E que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos que estão se transformando numa grande família aqui em benefício de todos que nós estamos fazendo oração para eles. Que a nossa casa brilhe, que dentro de nós brilhe a nossa luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e obrigada por estar junto. Muito obrigada. Vamos fazer o culto mais cedo agora. Vamos pôr 10h10, que aí não dá problema. Porque tem que levantar cedo e aí estava ficando bem cansativo. Eu estava vindo para cá com a cara já quase dormindo. Então vamos nos reunir 10h10, tá bom? Vamos ver se vai ficar bom para todos. Obrigada, obrigada, obrigada. Com Deus, beijo no coração.